grave do direito internacional. Mas o governo iraniano não quer uma escalada de conflito. O terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza, considerou o ataque de hoje uma agressão israelense ao Irã. E através de novos pediu maior compromisso dos países da região contra a guerra em Gaza. O governo chinês afirmou que vai continuar desempenhando o que definiu como um papel um ataque limitado. Não ficou muito clara a extensão dos danos causados a essa base militar em Isfahan. Israel tinha prometido retaliação pelo ataque do Irã no fim de semana, mas a comunidade internacional pressionava para que fosse uma resposta moderada, para não levar o Oriente Médio para uma guerra ainda maior. Israel não confirmou a autoria do ataque. A questão é que dessa vez o Irã também não confirmou, não acusou Israel. O que pode ser uma tentativa do governo iraniano de não escalonar ainda mais a situação. Hoje, o presidente do Irã fez um discurso lembrando o ataque iraniano contra Israel do fim de semana, mas não mencionou o ataque de hoje. O site israelense Times of Israel afirma que o Irã disse que não planeja retaliação. O jornal The Washington Post disse que um oficial israelense afirma que o ataque era para ser uma mensagem para o Irã de que Israel tem a capacidade de atacar dentro do país. Aqui em Israel, o ataque gerou reações diversas. Alguns israelenses estão aliviados que ele tenha sido limitado e acreditam que, como nenhum dos dois lados acusa Israel, pode ser que a violência não escale. Mas há também quem acha que Israel deveria ter atacado com mais força, como o ministro da Segurança Nacional, parte da extrema-direita, Itamar Ben-Gvir, que postou em uma rede social dizendo que o ataque foi fraco. As explosões foram ouvidas na madrugada, próximas à terceira maior cidade iraniana, Isfahan. Logo em seguida, o governo fechou o espaço aéreo lá, na capital, Teherã, e em Shihab. A confirmação de que um ataque tinha ocorrido veio ainda durante a noite pela imprensa americana. O alvo, uma base militar. Segundo fontes do governo dos Estados Unidos, resposta de Israel aos ataques iranianos do fim de semana passado. Um comandante do exército iraniano disse que objetos voadores suspeitos apareceram no céu e a defesa aérea do Irã agiu rápido. A comunidade internacional ficou em alerta porque Isfahan tem instalações nucleares. Foi aí que a agência de notícias iraniana informou que as instalações estavam seguras e divulgou um vídeo em que um iraniano próximo ao local diz que ouviu disparos da defesa aérea. A Agência Internacional de Energia Atômica, ligada às Nações Unidas, confirmou nas redes sociais que não houve dano às instalações nucleares e afirmou que elas nunca devem ser o alvo de conflitos militares. Diante da tensão elevada, a Embaixada Americana em Jerusalém restringiu a circulação de funcionários em Israel, mas nem Irã nem Israel se pronunciaram. Pela manhã, a imprensa local afirmou que a situação em Isfahan estava normal e os voos voltaram a operar nos aeroportos iranianos. Os ataques dessa última noite são mais um desdobramento na tensão recente entre Irã e Israel. No dia 1º de abril, aviões militares de Israel bombardearam o consulado do Irã em Damasco, na Síria, e mataram 7 funcionários, entre eles um comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã. Israel não comentou o caso, mas fontes da defesa israelense confirmaram a autoria para a imprensa internacional. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeram uma retaliação. Ela veio no último final de semana, quando uma chuva de mísseis e drones invadiu o espaço aéreo de Israel. Um ataque sem precedentes ao país. Praticamente todos os drones e mísseis foram interceptados pela defesa de Israel e não houve mortos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu uma contraofensiva, mesmo com os apelos internacionais para o fim das tensões. Segundo a imprensa internacional, a resposta veio nesta madrugada. Ao longo da semana, a Casa Branca insistiu para que Israel não atacasse o Irã de volta. Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Itália diz que os americanos foram avisados de última hora por Israel sobre o ataque dessa madrugada e que não houve participação dos Estados Unidos na ofensiva. Mas publicamente, o secretário de Estado americano disse que não vai comentar o assunto. Anthony Blinken só reiterou que os Estados Unidos não estão envolvidos no ataque ao Irã. Os Estados Unidos, eles passaram a semana buscando evitar uma escalada das tensões entre Israel e o Irã. Você tem acompanhado isso aqui com a gente no JH.
Vamos ao vivo para a nossa correspondente, direto de Nova York, a Sandra Coutinho, que fala exatamente sobre o diplomático, para não deixar a situação ficar ainda mais complicada nessa região do planeta. Sandra, bem-vinda, boa tarde, obrigado aqui pela sua presença. De que maneira, que esse esforço todo tem surtido ou não efeito? Boa tarde para você também, Tralho. Boa tarde a todos. Pois é, você viu o Antony Blinken dizendo que vai fazer de tudo para diminuir a tensão no Oriente Médio, dizendo também que a solução permanente para os conflitos seria o reconhecimento, finalmente, do Estado palestino. A gente estava vendo aí, o bombardeio à base de Isfahan foi uma resposta de Israel aos ataques do Irã com centenas de mísseis e drones no sábado, que na verdade foi o ponto mais alto de uma guerra por procuração que os dois países travam há 45 anos, desde a Revolução Islâmica de 1979, que derrubou o Shah Reza Pahlavi. Hoje teve protesto em Teherã contra os ataques israelenses e essas manifestações são comuns no Irã. Depois da Revolução Islâmica, o Irã deixou de reconhecer o Estado de Israel e apoia grupos como o Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza, que trocam agressões frequentemente com Israel. A última grande agressão, a gente acompanhou, foi a invasão do dia 7 de outubro do ano passado, quando os terroristas do Hamas mataram 1.200 israelenses, o que na verdade levou à guerra que já matou 33 mil palestinos na faixa de Gaza. Antes desse sábado, Irã e Israel nunca tinham se atacado diretamente. E os bombardeios levaram a um temor de que fosse o início, de fato, de uma guerra maior no Oriente Médio. Durante a semana, a gente contou, diversos diplomatas, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, pediram moderação para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e, de fato, o que a gente viu hoje foi uma reação contida, comedida. Só que a grande pergunta agora é como o Irã vai reagir. Se vai considerar que a retaliação foi proporcional àqueles ataques de sábado, se vai jogar água na fervura para evitar uma guerra de grandes proporções que poderia, inclusive, envolver países como os Estados Unidos, maiores aliados de Israel, a Rússia, que ficaria do lado do Irã, e até a China. Aliás, por isso mesmo, para dizer que seria um ataque mais contido, os israelenses avisaram a Casa Branca que fariam esse bombardeio poucos minutos antes de começar, enfim, a atacar. Traga. É isso, Sandra? Você mencionou aí as maiores potências militares e econômicas do planeta. Tudo que não se quer, que esse conflito se espalhe, porque aí, de fato, seria uma catástrofe. Obrigado aqui pela sua presença. Qualquer necessidade ou novidade, por favor, estamos aqui prontos para te ouvir. As explosões de hoje no Irã, possível contra-ataque, portanto, israelense, repercutiram no mundo todo. Berichtet wird, darüber kann... O governo da Alemanha não condenou diretamente Israel. O primeiro-ministro Olaf Scholz disse só que a mensagem do momento é de que é preciso evitar uma escalada no conflito. A presidente da Comissão Europeia foi no mesmo caminho. É absolutamente necessário que o Oriente Médio se estabilize e que todas as partes parem com essas novas ações, disse Ursula von der Leyen. No encontro na Itália, o G7 afirmou no comunicado que vai continuar trabalhando para evitar a escalada do conflito entre Israel e Irã. Os ministros do exterior das 7 democracias mais desenvolvidas do mundo estão reunidos há 3 dias na ilha de Capri. O presidente francês Emmanuel Macron se reuniu em Paris com o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, e com o general-chefe do exército libanês, para discutir maneiras de proteger o país diante dessa crise toda no Oriente Médio. O primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Rishi Sunak, disse que por enquanto não vai comentar os relatos de que Israel atacou o Irã. Argumentou que ainda é uma situação que está se desenrolando. Esse país aqui é aliado de Israel. No último sábado, quando o Irã atacou o território israelense, a postura de Sunak foi bem diferente. Ele logo comentou e disse que o Irã semeia o caos no Oriente Médio. Uma escalada significativa não é do interesse de ninguém. O que queremos é que a calma prevaleça em toda a região, limitou-se a dizer hoje o britânico. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se disse preocupado com o que definiu como um perigoso ciclo de retaliação no Oriente Médio. Muito influente na região, a Rússia também se posicionou. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que a Rússia transmitiu muito claramente a Israel que o Irã não pode deixar de responder a uma violação grave do direito internacional.
mas que o governo iraniano não quer uma escalada do conflito. O grupo terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza, considerou o ataque de hoje uma agressão israelense ao Irã e, através de um alto dirigente, pediu maior compromisso dos países da região contra a guerra em Gaza. O governo chinês afirmou que vai continuar desempenhando o que definiu como um papel construtivo para diminuir as tensões no Oriente Médio. A China é aliada do Irã, seu maior parceiro comercial e um dos principais compradores do petróleo iraniano. Os Estados Unidos têm repetidamente feito apelos públicos à China para que o país use sua influência para gerir as tensões na região.